Boa noite a todos. Começando, então, nossa aula de finanças corporativas. Estamos retomando o conteúdo da última aula, que é o tema de avaliações ou avaliação de títulos e ações. Estamos na terceira parte. Hoje a gente já vai entrar em cálculos um pouco mais complexos e vamos saindo aos poucos daquela parte teórica e introdutória, que é importante, naturalmente, para que vocês consigam compreender o restante da matéria. Então, nós estamos vendo essa parte de avaliações, né, de títulos de dívida e também de avaliação de ações, que acaba também entrando um pouco na questão de avaliação de empresas, que é um tema que nós vamos ver também ao longo do nosso curso. Tá? Hoje nós vamos falar dos modelos utilizados para cálculos de avaliação de ações. Tá? São vários modelos, a gente vai trabalhar dois hoje. Porém, antes da gente entrar nesses modelos, eu quero fazer alguns comentários. Nós finalizamos a aula passada mostrando uma equação básica utilizada para avaliação de ações ordinárias. Tá? Essa equação é uma série, né? A gente chama de série quando temos um somatório de diversos termos que tendem a mais infinito, ou a menos infinito, ou que tende a zero, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é uma soma de termos que não tem fim, chamada de série infinita, né? Muito comum na matemática, muito comum no cálculo integral e infinitesimal. Inclusive, não sei se vocês chegaram a estudar aí no passado, se vocês olharem a nossa calculadora HP, deixa eu mostrar aqui a calculadora, ela não tem, por exemplo, o logaritmo normal, ela só tem o logaritmo natural, o ln, que é esse azulzinho aqui na tecla da porcentagem de t que você acessa clicando G, ln. Tá? O logaritmo natural, ele tem como base, não é um logaritmo de base 10, né? Ele tem como base o número de Euler, tá? Que é 2,78, que é um número com centenas de casas depois da vírgula. Esse número, ele é originário de uma série infinita, que tem como base um cálculo financeiro, tá? Feito por um matemático, por Bernoulli, se não me engano, no século XVIII. Tá? Então, é muito comum na matemática e nos cálculos financeiros você se utilizar de séries infinitas. Tá? Então, a equação básica de avaliação de ações, ela se baseia nos dividendos pagos pela ação. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou trazer para o valor presente todos os dividendos que essas ações vão me gerar ao longo do tempo até o infinito. Tá? Então, eu vou pegar os dividendos pagos no próximo ano, vou trazer, vi que estão dando presença aí, gente, legal, boa noite a todos, eu vou fazer a chamada depois. Então, eu vou pegar cada dividendo, o dividendo do tempo 1, e vou levar para o tempo 0, para o tempo presente. Vou pegar o dividendo do tempo 2 e vou levar para o valor presente. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse meio tempo, por favor, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Então, eu preciso, naturalmente, fazer uma estimativa, né? E é lógico que é muito fácil eu estimar os dividendos do ano que vem, ou talvez daqui a 2 anos ou 3 anos. Mas daqui a 50 anos ou 1000 anos, que vai até o infinito, fica mais complicado, né? Eu chegar para mim estimar quanto que a empresa vai pagar de dividendos. Mas como é uma série infinita, à medida que eu vou me afastando do tempo zero, esses termos aqui eles vão ficando com um valor insignificante. Tá? O que interessa são os primeiros termos, que têm um valor maior. Então, eu pego os dividendos que eu imagino que a empresa vai pagar no ano 1, tá? Ou no período 1, se eu estiver trabalhando com trimestre, no trimestre 1, e trago esses valores, esse dividendo para o valor presente. Esse termo de baixo, aqui o termo de baixo dessa divisão, ele se refere exatamente à taxa, né, que eu utilizo, ou o fator que eu utilizo para levar esse dividendo de 1 para o valor presente. Tá? Então, esse termo aqui ele tem um expoente,
que o expoente 1 é no tempo 1, o expoente 2 no tempo 2, no período tempo 3, expoente 3, e assim sucessivamente, até que eu tenho um expoente infinito. E como é um termo que está no denominador, quanto maior for esse termo de baixo, menor vai ser o resultado dessa conta. Tá? Quanto maior o meu numerador, menor é o resultado da divisão. Então, os primeiros termos têm um valor mais alto, e aí vai diminuindo, diminuindo, até chegar muito perto de zero. Tá? Então, é possível fazer essa conta aqui, tá? E chegar ao valor da ação ordinária. Talvez seja o mais difícil, seja exatamente eu calcular ou estimar o dividendo que vai ser pago e também o retorno requerido, que isso é muito relativo. Então, o importante é o dividendo. Tá? Então, os dividendos que as ações pagam são extremamente importantes para mim conseguir estimar os valores das ações. E falando em dividendo, né, eu vou fazer um parêntese aqui dentro desse capítulo aí de avaliação de ações para falar um pouquinho dos dividendos, tentar sensibilizar vocês, principalmente para quem se aventura aí no mercado de ações, no renda variável, para que dê importância para os dividendos. Geralmente a gente está preocupado em comprar na baixa, vender na alta, né, e saber quais ações vão subir, quais vão cair. Mas os investidores mais tradicionais, os que ganham mais dinheiro, aqueles investidores bilionários, estão preocupados com os dividendos. Tá? E aí eu coloquei no Moodle uma reportagem do Estado de São Paulo, do Estadão, em que ele destaca as 10 ações que pagaram os maiores dividendos até agora, aqui na B3, na nossa bolsa, nos primeiros 8 meses do ano. Tá? E muitas ações pagam dividendos trimestrais, tá? Muitas empresas. E aí a primeira delas é a Unipar Carboclor, é uma empresa do ramo químico, que trabalha com a produção de cloro, de soda e derivados. Tá? Ela pagou 14% de dividendos, e aqui o valor, né, por ação, R$ 7,00. Tá? E aqui eu estou destacando, isso é da reportagem, não só os dividendos, mas também os juros sobre o capital próprio. Tá? O dividendo é conhecido, né? O dividendo é os lucros, os rendimentos que a empresa teve, né? Uma parte deles a empresa retém, ela sempre vai reter uma parte para reinvestir nos seus negócios, e outra parte ela vai dividir entre os acionistas. Lógico, para isso ela precisa ter lucro. Se ela teve prejuízo, ela não vai poder fazer isso. Tá? Se ela tiver um rendimento pequeno, ela vai distribuir preferentemente para os acionistas preferenciais. Se tiver rendimentos maiores, daí entram os ordinários também. E no Brasil, se paga também juros sobre capital próprio. Tá? O Brasil tem um problema sério de tributação, né, de excesso de impostos, e aí foi criado um mecanismo pela legislação em que as empresas podem também pagar aos acionistas o chamado juros sobre capital próprio, que é uma espécie de juros que a empresa paga ao acionista pelo acionista ter comprado a ação e indiretamente ter emprestado dinheiro, né, para a empresa fazer os seus investimentos. E esse juro sobre capital próprio, ele incide já na fonte, 15% de imposto de renda. Então, a cada R$100 que você recebe, 15 vai ficar retido, você vai receber 85 só. E dá um ganho tributário para a empresa, porque ela vai pagar imposto na forma de JCP, né? E vai diminuir o pagamento dos seus impostos reais. Tá? Então, é um artifício que a legislação brasileira utiliza, esse juro sobre capital próprio. Com uma mosca em volta aqui, preso aqui no meu escritório. Bom, então aqui nós temos a Unipar, a empresa do ramo químico. Segundo lugar, aqui terceiro e quarto, 3 empresas do ramo elétrico. Né? A Taesa é uma empresa transmissora Aliança de Energia Elétrica. A Copel aqui do Paraná, né? Também geração e transmissão de energia. Já que pagando aí 8% a 9%, né, de dividendos. Depois tem as duas, a JBS, ramo frigorífico, e eu tenho aqui Minerva, que é frigorífico também,
Então, empresa do ramo elétrico, de repente vocês vão dizer, puxa vida, mas nós não estamos falando em crise de energia, como é que esses caras estão ganhando dinheiro e pagando tanto dividendo, né? Mas, por outro lado, nós estamos financiando, né? A energia está cara, e quanto mais caro, mais o empresário fatura, né? E nós estamos financiando eles, né? E tem esqueci o nome do valor, um termo que está sendo cobrado na nossa conta de energia, que serve para financiar as elétricas aí, porque teoricamente elas não teriam dinheiro para se financiar. Claro que elas têm, isso é uma questão muito polêmica aí, né? Então elas estão recebendo ajuda nossa, depois elas vão devolver, né? Como já aconteceu no passado, mas é um custo muito baixo, né? Sem ter que estar pagando juros. E aí tem os frigoríficos, JBS e o Minerva. A carne também está muito cara, né? Em função do mercado internacional estar aquecido. Daí as empresas acabam vendendo em dólar. E para oferecer no mercado nacional, no mercado interno ou no mercado doméstico, só é interessante se fizer a preços compatíveis com o mercado internacional. Então, há uma dolarização do preço da carne, né? O que faz com que as empresas frigoríficas, JBS e Minerva, por exemplo, ganham muito dinheiro e, consequentemente, pagam dividendos aos seus acionistas. E aí temos a Petrobras, parte de petróleo, que também, em função de trabalhar com os seus preços em dólar, né? Ela tem uma parte dos custos em reais, uma grande parte, né? Porque é uma empresa nacional, paga salário em reais, paga os seus fornecedores aqui, uma boa parte deles internos, em reais, e vende em dólar, né? E aí está ganhando muito dinheiro. Com isso, os acionistas também ganham, porque esses dividendos são distribuídos. Temos aqui a Grendene, empresa do ramo calçadista, exportadora, que também recebe em dólar, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que historicamente, né, quando se criou o conceito de você abrir capital de empresa e ter acionistas, a ideia é que o acionista ele entrasse com uma participação, né, do seu capital na empresa e fosse remunerado pelos rendimentos da empresa. Essa era a ideia inicial. A ideia inicial não era você estar vendendo e ganhando na especulação, né, com o preço das ações, né? Mas, naturalmente, isso acontece, né? E isso é muito incentivado pelas corretoras, porque a corretora ganha com a taxa de corretagem, ela ganha no compra e venda, na compra e na venda. Então, ela incentiva a compra e venda, incentiva operações do tipo day trade, em que você compra e vende no mesmo dia, porque ela vai ganhar mais dinheiro, né? Você vê propagandas aí no YouTube, principalmente, de empresas que querem dar cursos e treinamentos no mercado financeiro, e dificilmente você ouve falar em pagamento de rendimentos. Você ouve falar em ganho na compra e na venda. Mas no rendimento é possível ganhar muito dinheiro, sim. Tá? Vocês imaginam que eu fiz uma conta rápida antes da aula, essa empresa que é a Unipar Carbocloro, que pagou, né, 14% de dividendos. Se você fizer um investimento de R$ 500 ao mês, e você conseguir comprar ações, todo mês você vai comprando ações, e cada mês R$ 500 aproximadamente, que paguem mais ou menos esse valor de dividendos e que o valor da empresa cresça na proporção que tem crescido o Ibovespa, em menos de 20 anos você tem 1 milhão e você se aposenta aí com uma renda de mais de R$ 10.000 por mês, só com dividendos, tá? Sem se preocupar muito com esse sobe e desce eventual, né? Nós tivemos na semana passada, em função do 7 de setembro e das manifestações, né, e toda aquela polêmica que deu, as declarações do presidente, né, que não vem ao caso entrar no mérito da questão, mas, enfim, isso causou uma agitação no mercado financeiro e a Bolsa, no dia 8 de setembro, acabou despencando, né, o dólar subiu. E aí eu vi alguns comentários, né, na internet, né, dentro dessas notícias financeiras, onde se questionava, né, puxa, mas a bolsa caiu, mas a empresa que eu tenho ações, ela está muito bem, será que eu devo me preocupar? Né? Claro que não, porque é uma queda eventual e depois ela vai voltar a subir, né? Se você está preocupado com rendimento. Agora, se você ganha no compra e venda,
Aí você tem que ficar ligado, tá? Então, o nosso curso, a nossa disciplina, ela vai estar focada em dividendos e vai estar focada numa análise mais ortodoxa, ou numa análise fundamentalista, tá? A gente vai estimar o valor das ações, o valor das empresas, baseado na situação financeira e nos indicadores financeiros ou indicadores fundamentalistas da empresa, tá? E hoje se fala muito, né, a mídia fala muito em grafismo e curtoprazismo ou imediatismo, né? Até coloquei um slide aqui falando de grafismo versus fundamentalismo, né? Então, alguns investidores mais tradicionais, eles criticam muito e dizem que o brasileiro é muito curtoprazista, que ele quer ganhar já nesse mês, né? Ele não tem a paciência de esperar anos e tem um ganho mais consistente, mais sólido, né? Então, existem as análises grafistas, por exemplo, que eu coloquei aqui 2 gráficos, em que você estuda o comportamento do sobe e desce das ações baseado em figuras gráficas, né? E aí você traça as linhas de suporte, linha de resistência, tem triângulo, tem flâmula, tem bandeira, e conforme o desenho, você consegue prever se vai subir ou se vai descer, tá? Isso nós não vamos ver aqui, tá? Nós vamos trabalhar com indicadores fundamentalistas, com margem de lucro, com preço da ação, valor patrimonial, dividendos, enfim, todos os demais indicadores financeiros, né, que nós vamos utilizar para fazer essas análises, tá? Se alguém tiver interesse em análise grafista, nada contra, né, tem muito material à disposição aí na internet, muito curso gratuito aí, tá? Muito bem. Então, dentro da análise fundamentalista, nós vamos ver alguns modelos, né? Vou falar de 7 modelos de avaliações de ações, tá? Eu disponibilizei para vocês no Moodle o capítulo 7 do livro do Gittin, que a gente está se baseando muito nesse livro, e aí coloquei aqui nessa tela as páginas do livro, do PDF e do livro, que vocês encontram cada um desses 7 modelos, tá? Então, por exemplo, aqui, página 16.300, se vocês olharem no PDF, é a página 16, mas se olhar na página que está impressa lá no livro, é a página 300, tá? Nós vamos ver hoje modelo de crescimento nulo e crescimento constante. Crescimento variável, nós vamos ver provavelmente nós vamos ver isso aqui na aula passada, na próxima aula, a gente vai usar a aula inteira para falar dele. É um cálculo um pouco mais complexo, tá? Avaliação pelo fluxo de caixa livre também é um pouquinho complicado. As demais aqui, as últimas 3, são cálculos mais simples, tá? Que são usados não só para avaliação de ações, mas também para avaliação da empresa, uma vez que o valor da empresa representa a soma, né, dos valores das ações menos as dívidas que a empresa tem, tá? No modelo do crescimento nulo, né, é uma abordagem bem simples, né, que eu considero que a empresa, as ações da empresa vão pagar dividendos constantes o resto da vida. Ela vai pagar sempre aquele mesmo valor como dividendo para suas ações, tá? Ou seja, o dividendo que ela vai pagar no ano 1 vai ser igual ao ano 2, vai ser igual ao ano 3, 4, 5, até enquanto a empresa existir, tá? E aí eu determino o valor PO, né, das ações, o preço da ação, vamos dizer assim, no tempo zero, por meio daquela fórmula que eu mostrei para vocês, que aqui já está sendo apresentada num formato mais simplificado. Deixa eu voltar àquela fórmula. Eu tenho aqui dividendo 1, dividido pelo fator que vai fazer com que ele vá para o valor presente. Só um instantinho aqui. Tem uma colega de vocês me procurando. Deixa eu responder aqui para esperar um pouquinho aqui. Ok. Então,
No modelo de crescimento nulo, né, o dividendo do ano 1 vai ser igual ao dividendo do ano 2, do ano 3, etc. E aí eu posso pegar esse D aqui e trazer para frente, multiplicando todos os demais termos. É o que foi feito aqui nessa forma. Então, tendo o dividendo 1 na frente, que é igual a todos os demais dividendos, multiplicado pelo somatório de 1 sobre 1 mais o retorno requerido elevado ao tempo t, sendo que o tempo ele varia de 1 a infinito. Então, esse somatório é 1 mais o retorno requerido elevado a 1, mais 1 sobre 1 mais o retorno requerido elevado a 2, elevado a 3 e assim por diante. Esse termo aqui, eu posso chamar ele de fator do valor presente de uma perpetuidade. Tá? Há um retorno RS no tempo infinito. Tá? E isso é possível calcular utilizando, né, de matemática de cálculo, né, integral e infinitesimal, trabalhando com limites. Eu não sei se alguém viu na vida limites e derivadas integrais, são cálculos mais utilizados na área de engenharia. Tá? Então, por meio de limites, eu consigo simplificar essa conta, né, e chegar ao valor exato, né, PO. Então, fazendo esse cálculo por limites, vai ser igual a D1 sobre o retorno requerido. Tá? Vamos mostrar um exemplo para entender melhor. Então, assim, ó. Exemplo, estima-se que o dividendo D1 da empresa da Comp vai se manter constante indefinidamente em R$3 por ação. Tá? Então, o dividendo que a empresa vai pagar, a gente imagina que será sempre o mesmo. Naturalmente, ao longo do tempo, ele vai sofrer suas correções, né, em função da inflação. Mas em valores de hoje seria R$3, e a gente imagina que todo ano vai ser pago R$3. Se o retorno requerido para essa ação for de 15%, qual será o valor de cada ação? Então, com o dividendo, com o valor do dividendo e o valor do retorno requerido, eu consigo chegar ao valor da ação. Tá? Então, dividendo é 3, retorno é 15, eu sempre vou trabalhar nessas fórmulas com o percentual dividido por 100, né, no formato centesimal. Então, aqui vai ser 0,15, ou 3 dividido por 0,15, vou chegar a R$20. Tá? Então, se a empresa paga esse dividendo, e o retorno requerido, que eu posso calcular pelo CAPM, por exemplo, né, for de 15%, o valor correto da ação é R$20. Qual é a utilidade disso? Né? Você já deve ter ouvido falar, né, às vezes se ouve notícias, olha, tal ação está com preço muito baixo, ela deverá subir, é bom comprar. Como é que os analistas financeiros sabem que aquela ação está com valor baixo ou está com valor alto? Né? Tal ação, o valor está muito alto, é bom não comprar agora que ela vai cair. Como é que ele sabe que vai cair? Porque muitos analistas fazem essa análise financeira, né? Analisam os balanços da empresa, né? Estimam o beta, utilizam o CAPM, né? Para calcular o retorno requerido, e baseado no histórico de dividendos, eles chegam ao valor da ação. Tá? Se o valor está muito alto, por exemplo, a gente costuma dizer que é uma bolha, né? Já ouviram falar em bolhas? Às vezes a bolha ela ocorre em toda a bolsa, todo o mercado, todas as ações estão infladas. Tá? E se você fizer esse cálculo baseado nos dividendos, você vai verificar que a grande maioria, no caso, se houver uma bolha, né, vai estar com um valor muito alto. Aí o que acontece com as bolhas? Né? Elas vão inchando, chega uma hora, ela estoura. Né? Quem ganhou dinheiro enquanto estava subindo, tá bem, né? Mas quem vendeu antes de estourar, né? Quem vendeu depois, perde dinheiro. Né? Então, se determina, se chega a essa conclusão de bolha, ou de que o preço está muito alto ou muito baixo, fazendo essa conta. Tá? E aí, caso a empresa só tenha essa ação, né, o código aqui que eu inventei, né, DCMP3, o valor da empresa pode ser calculado multiplicando o valor da ação, esses R$20, pelo número de ações que a empresa emitiu. Né? Se ela tem 20 milhões de ações, aliás, 1 milhão de ação, para fazer uma conta mais correta, se ela tem 1 milhão de ações, vezes R$20, o valor da empresa seria de 20 milhões, descontadas as suas dívidas. Tá? Mas nem sempre a gente utiliza, na verdade é muito pouco utilizado esse modelo do crescimento nulo. Eu posso usar também para ações preferenciais, né? Não só para
para estimar o valor de ações ordinárias, mas também de ações preferenciais, tá? E também posso utilizar essa fórmula para estimar o valor de ações preferenciais no caso de uma compra da empresa, né? A empresa está se fundindo ou está sendo vendida, sendo comprada, sei lá, né? E aí os acionistas preferenciais, geralmente nas cláusulas das ações, né, na escritura de lançamento das ações preferenciais, é previsto que no caso da empresa ser vendida, eles terão prioridade para vender suas ações. Qual é o preço que eu vou estimar dela? Eu vou me basear nos dividendos para ter uma estimativa de preço. Um modelo um pouco mais usado é o modelo do crescimento constante, tá? Nesse modelo, eu vou supor, né, que os dividendos pagos pela empresa, eles não vão ser o mesmo ao longo do tempo, mas eles vão estar crescendo, né? No geral, a gente imagina que as empresas vão crescendo e vão aumentando seus lucros, né? É o que a gente deseja das empresas e nós, administradores, trabalhamos para isso, né? Para que tenhamos lucros crescentes, aumentando o nosso mercado, aumentando as vendas, o faturamento e, consequentemente, aumentando o lucro e, consequentemente, também aumentando os dividendos que são divididos entre os acionistas, tá? E aí eu posso fazer uma estimativa também de crescimento desses dividendos, tá? E eu utilizo uma taxa de crescimento, representado aqui na fórmula pela letra G. Letra G do inglês grow, né, de crescer, né? E aí, então, no ano 1, né, os dividendos pagos no ano 1 é o dividendo do ano anterior, no tempo zero, vezes 1 mais a taxa de crescimento, elevado a 1, elevado a N, né? Já no ano 2, os dividendos que são pagos, se mantida essa taxa de crescimento, é o dividendo lá do ano 0, vezes 1 mais a taxa de crescimento no formato centesimal, elevado ao quadrado, tá? E aí, esse termo de baixo é o fator que vai levar esse termo aqui lá para o tempo zero, tá? O termo de cima, 1 mais G, é o crescimento, né? Ele vai fazer com que o valor do dividendo cresça, né, ano a ano, e o termo de baixo é o fator que leva para o tempo zero, tá? Isso aqui também é uma série infinita, né, que é possível por meio de cálculos infinitesimais, por meio de limites, né, você simplificar ela, e o resultado que você vai chegar vai ser esse aqui. P0, o preço da ação no tempo zero, é igual aos dividendos, ou ao dividendo pago no ano 1, dividido pelo retorno requerido menos a taxa de crescimento, tá? Só que para que seja possível essa simplificação, é muito importante que o retorno requerido seja maior que a taxa de crescimento, tá? Esses dois valores são valores que nós calculamos em percentual. Esse modelo, né, é chamado modelo de Gordon, e a gente vai utilizar ele aqui bastante nas nossas contas, tá? Vamos a um exemplo. A Lamar Company, uma pequena fabricante de cosméticos, pagou os seguintes dividendos por ação de 2015 a 2020, tá? Então, eu tenho aqui nessa tabela um histórico de pagamento de dividendos dessa empresa, da Lamar Company, nos últimos 6 anos. E observando aqui, né, em 2015, ela pagou um só real de dividendo, depois 1,05, 1,12, ou seja, eles têm crescido, né? Ano a ano, a empresa paga um pouquinho mais. Será que esse crescimento ele ocorre com uma taxa constante? E será que eu consigo calcular? Eu consigo, sim, né? Esse histórico de pagamentos de dividendos, ele pode ser utilizado para estimar essa taxa de crescimento. E eu posso estimar essa taxa G utilizando as teclas financeiras da HP. Tá? Então, eu posso, por exemplo, considerar, né, que o dividendo no tempo 1 equivale a PV, e no último período aqui a FV, né? E aí eu tenho o número de períodos, e aí eu chego a uma taxa de crescimento G, tá? Como é que eu vou fazer isso? Utilizando o HP aqui, ó, né?
coloco 1, né, PV, 1 é o meu PV, 1,40, aí eu vou trocar o sinal, né, senão dá erro na HP, é o meu FV. O N é 5, isso é importante, o N não é 6, eu tenho 6 valores aqui, mas o meu N é 5, porque eu estou simulando como se fosse um cálculo financeiro, onde aqui eu teria o meu tempo zero, né, ou tempo zero, ano 1, ano 2, 3, 4 e 5. Então, o N é igual a 5. E aí eu chamo na calculadora a taxa, para esse caso aqui, do 1 a 1,40, a taxa vai dar 6,96%, que eu posso arredondar para 7%. Tá? E aqui eu estou ignorando esses valores intermediários. Tá? É lógico que, se não houvesse esse crescimento ano a ano, se aqui eu tivesse baixado, depois subido, depois baixado, seria complicado eu dizer, simplesmente considerando o ano inicial e final, que isso é uma... Eu não poderia utilizar esse cálculo para a taxa de crescimento. Talvez eu tivesse que fazer uma regressão linear e chegar a uma reta e ver o coeficiente angular da reta para verificar se realmente está crescendo. Tá? Mas aqui, como está subindo aos pouquinhos, aqui subiu 0,5, aqui 0,7, 0,8, 0,9, 0,11, então está crescendo mesmo. Tá? Então, eu posso utilizar essa forma. Muito bem. Continuando. Então, eu estimei, né, a taxa de crescimento dos dividendos da empresa. E a empresa estima que seu dividendo em 2021, no ano 1, né, será de 1,50. Como é que ela estimou? Como é que ela sabe que o dividendo de 2021 vai ser 1,50? É muito simples. Vou voltar aqui, né? Opa. Eu tenho até 2020, né? E eu estou estimando uma taxa de crescimento de 7%. Então, se eu pegar o último valor aqui, que é... Deixa eu voltar aqui. O último valor, que é 1,40 para 2020, de 2020 para 2021 vai subir 7%. Então, eu pego e faço na calculadora aqui, né? 1,40, Enter, 7%, mais. Vou chegar a 1,4980, se eu deixar com duas casas depois da vírgula, vou chegar a 1,50. Tá? Então, eu posso estimar que o dividendo D1 ele vai ser igual a 1,50, que é mais ou menos 1,40 mais 7%. Tá? Supondo que o retorno requerido seja de 15%, aí eu consigo, né? Tenho a taxa de crescimento G, tenho o retorno requerido, tenho o dividendo D1, e aí eu consigo, substituindo aqui no modelo de Gordon, chegar ao valor das ações. Tá? Então, dividendo no ano 1 vão ser 1,50, é o que eu estou estimando. Retorno requerido 15%, menos a taxa de crescimento 7%, eu vou ter aqui 0,08, 1,50 dividido por 0,08, R$ 18,75 por ação. Tá? Então, esse é o modelo de crescimento constante para determinação do valor do preço, né, das ações, o valuation que a gente chama. Tá? A partir daí também eu consigo, né, se eu chegar ao valor da empresa, né, tendo o valor das ações, eu consigo determinar o valor das empresas.